Senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à cerimônia de encerramento do 10º Congresso Internacional de Direito do Seguro, organizado pelo IBDS, que celebra a aprovação da Lei 15.040 de 2024, a Lei do Contrato de Seguro. Nos 2 últimos dias, o MASP sediou discussões profícuas, marcadas pelo intercâmbio de diferentes culturas jurídicas e de diferentes perspectivas do fenômeno contratual securitário. Ouvimos pesquisadores de muitas partes do mundo e profissionais que atuam em diversas frentes ligadas ao contrato de seguro. No Congresso, também tivemos o prazer de homenagear a professora Judite Martins Costa, além de ouvir apresentações musicais, que tiveram lugar no Museu e no Teatro Cultura Artística. A Lei de Contrato de Seguro entrará em vigor em dezembro deste ano, e o Congresso deu início ao desenvolvimento de doutrina responsável e construtiva sobre a lei. Devemos seguir trabalhando nesse sentido, não contra a lei, mas com a lei, para que se consolide jurisprudência e prática livres de atecnia e não subordinadas a interesses que não sejam os que a lei ponderou defender. Assistiremos agora a um breve vídeo produzido pelo CQCS a partir de depoimentos coletados durante o Congresso. Obrigada. É uma lei cheia de pontos positivos que vai melhorar significativamente o funcionamento das nossas seguradoras e principalmente a qualidade dos contratos de seguros que elas oferecem aos contratantes, sejam empresas, sejam consumidores. A lei, que certamente será a infraestrutura institucional para que o nosso mercado dê um salto, propiciando resiliência para a economia brasileira. Vai melhorar muito o relacionamento segurado-segurador e aumentar a questão do nosso mercado de seguro ter um incremento em produção. Capaz de reunir todos los aspectos buenos de las leyes que existen en otros países. El resultado final, por eso, me parece francamente positivo y creo que va a suponer un avance muy relevante para la industria aseguradora de este país. Então, parabenizo e espero que todos nós do mercado vamos aplicar essa lei com muita propriedade, de maneira que ele possa crescer e ocupar o espaço que o mundo tem em seguros. A nova lei de seguros vem para inovar o nosso mercado. É uma lei que traz muitas benesses, traz muitos desafios e nós temos que nos preparar. La nueva ley de contrato de seguro brasileña supone una gran mejora en el ámbito de la protección del asegurado respecto a la regulación anterior. Es una ley tan moderna que introduce disposiciones que son desconocidas en Europa continental. Acho que vem muito boa hora para regular diversas questões relacionadas aos seguros e principalmente para beneficiar os consumidores do seguro. Ela pode mudar alguns paradigmas, mas também ela pode gerar mais segurança, mais clareza, mais certeza nesse tipo de negócio, tanto para segurados e beneficiários, como para os seguradores. Acredito que esta lei vai trazer um enorme dinamismo ao setor, não apenas no mercado, mas também na academia. Grande vantagem, o grande avanço da nova lei é o benefício para o nosso cliente. A lei traz uma série de inovações para o nosso mercado. Acho que o primeiro ponto é a questão da transparência, porque traz comunicação muito mais clara entre as partes. É uma lei que protege o segurado e vai tornar as regulações de sinistro muito mais rápidas. Faltava uma regulamentação mais específica para o nosso setor. Então a lei ela veio num ótimo momento. Eu auspicio coisas muito boas para o direito de seguro brasileiro e mesmo para o direito privado. Porque o contrato de seguro é isso, tem aspectos muito sofisticados do ponto de vista do direito privado. A partir da nova lei, a gente tem a perspectiva de se consolidar um entendimento unívoco, claro que com o passar do tempo, mas que tende a dar mais segurança e mais prosperidade. Mais objetivo e mais seguro, tanto para a seguradora como para os segurados, de maneira que haja uma efetividade maior do contrato de seguro. Acho que o grande aspecto positivo da lei é dar maior segurança para os segurados e beneficiários e dando maior equilíbrio na relação de seguro no Brasil.
Convido ao palco o cineasta Rodrigo Siqueira, diretor dos longas documentais Terra Deu, Terra Come e 171, entre outros. Rodrigo é multipremiado no Brasil e no exterior, e para preservar a história oral da feitura da Lei do Contrato de Seguro, desde sua concepção até os debates finais no Parlamento, Rodrigo dirigiu um documentário que iremos assistir na sequência. Obrigado. Boa noite. Eu vou ser bem breve. Primeiramente, quero agradecer ao Ernesto pela confiança de me chamar para fazer esse trabalho. Quando ele me convidou, eu fiquei muito feliz, porque era um desafio gostoso de enfrentar, né? Porque foi um processo de 20 anos de luta para construir essa lei, e quando eu propus a ele que a gente fizesse um registro da memória oral dessa luta, ele topou, e aí começaram novos desafios. O primeiro deles é o pequeno prazo que a gente tinha. Fiz um filme de quase 1 hora, que a gente leva normalmente 1 ano para fazer, a gente fez em 2 meses. E aí, novos desafios, né? Foram 30 entrevistas para acomodar tudo isso nessa narrativa. Mas o mais legal é que esse material ele tem um registro histórico desse processo. Isso a gente foi muito exitoso. Adiante, quando as pessoas quiserem pesquisar como foi feita essa lei, a gente tem um material para buscar. Estudantes de direito, acadêmicos, interessados, pessoal de mercado, a gente tem já um material para olhar para trás e entender de onde veio essa nova lei. Para mim, foi um processo muito inspirador. Quem conhece o Ernesto sabe como ele lutou por isso. Toda a equipe dele, do IBDS, todos os colaboradores dessa lei. Como eu disse, foram 30 entrevistas, mas são talvez centenas de pessoas que participaram dessa construção. E é muito inspirador olhar para a luta dessas pessoas todas durante tanto tempo, sem arredar pé, do interesse de melhorar as relações nos contratos de seguro no Brasil. Bom, eu não vou me alongar, mas a gente procurou fazer um filme que contasse um pouco dessa história, que é bem longa, foram 20 anos, em 55 minutos, mas de uma forma que os especialistas, e eu acho que aqui acho que estão muitos deles, não julgassem demasiadamente simples, mas que também os leigos pudessem assistir e não considerassem muito hermético. Porque se esse trajeto nos inspirou, a gente queria que inspirasse também a quem assistiu. Aliás, nos inspirou, eu aproveito para agradecer também toda a equipe que esteve conosco nessa jornada. Foi uma luta muito grande também, não tão grande quanto a luta para fazer a lei, mas foi uma equipe bem guerreira, e eu agradeço a todos. Espero que todas e todos que estão aqui hoje tenham uma boa sessão. Muito obrigado.
Agradecemos ao Rodrigo pelo olhar sensível e por tornar acessível um assunto complexo como a elaboração de uma lei, sobretudo uma lei como essa, que tramitou por tanto tempo e envolveu diversos atores da política brasileira. Dando sequência à nossa cerimônia, chamamos ao palco o arquiteto Álvaro Razucchi para a homenagem ao fotógrafo Sebastião Salgado. Sebastião e Lélia sempre, generosamente, cederão imagens aos nossos congressos para relembrar que o mundo jurídico não pode nunca deixar de prestar atenção aos dilemas sociais, ambientais e econômicos. Álvaro, por favor. Olá, boa noite a todos. O Cristiano Mascaro, fotógrafo, foi convidado pelo Ernesto para fazer uma homenagem ao Sebastião Salgado. Como ele não pôde, por uma razão familiar, estar aqui, ele me mandou o texto que ele escreveu para esta noite e agora vou ler para vocês. Eu peço desculpas pela minha timidez, não tenho o hábito de falar em público aqui. Então, aqui, Cristiano Mascaro. Boa noite a todos. É um privilégio enorme estar aqui com vocês para a convite do Ernesto Zirunic, organizador deste evento, que aqui nos reúne, falar sobre Sebastião Salgado. Não vou me estender aqui sobre a importância de sua obra fotográfica, a que certamente todos conhecem, mas vou falar sobre nossa amizade iniciada há exatos 57 anos. Interrompida há poucos meses, como todos sabem. Tudo começou em 68, quando jovens bolsistas em Paris nos conhecemos por obra de um amigo comum, no hall da Maison do Brasil, na cidade universitária em Paris, onde vivíamos. Eu, já na cidade universitária, havia iniciado minha vida de fotógrafo, que chamou a atenção do Sebastião, que sonhava viver esta vida de ver e entender o mundo através do visor de uma câmera fotográfica. Ele já fotografava como um amador, com uma câmera da Lélia, vou aqui chamá-la de companheira. Sua mulher, certamente, ela não iria gostar. Acontece que esta câmera foi perdida ou roubada, não me lembro bem. E Sebastião, confiando em minha, entre aspas, as aspas do Cristiano, minha experiência de já fotógrafo, me pediu para que lhe indicasse um tipo de câmera para que ele pudesse continuar a fotografar. E eu lhe falei da Nikon FTN, com a qual eu estava acostumado a trabalhar durante minha incipiente vida de repórter fotográfico. Feito isso, jamais imaginei onde este meu conselho iria parar hoje. Ainda sinto um certo orgulho de ter participado, de alguma forma, do início da carreira do Sebastião. Daí em diante, um companheirismo e amizade consolidados pela paixão pelo universo das imagens se estreitou. Conheci Lélia, Sebastião conheceu Satico, e nos tornamos muito unidos. Viver em Paris não é muitas vezes uma festa, e a amizade que se estabeleceu entre nós vencia os momentos de solidão e saudades do que e de quem havíamos deixado para trás. O tempo passou. Eu e Satico resolvemos, depois de quase 2 anos longe do Brasil, que era chegada a hora de voltar. Comentamos a ideia, e Lélia, pela primeira vez, a Sebastião e a Lélia, pela primeira vez ouvi a seguinte frase do Sebastião, abre aspas, nós vamos ficar e eu vou ser fotógrafo. E eu, de brincadeira, disse, mas Tião, com esse nome, com este ão, os franceses não conseguirão pronunciar. Evidentemente, este problema de pronúncia não foi empecilho para a sua carreira deslanchar rapidamente. Inicialmente fotografando para entidades católicas na França e na África, Sebastião teve a oportunidade de se filiar a agências de notícias relevantes e revelar do que era capaz. No entanto, faltava um fato inesperado acontecer. Aconteceu diante do fotógrafo certo.
nosso amigo foi escalado para fotografar em Washington um evento com a presença do presidente Ronald Reagan, em um hotel na capital americana. Como não tinha os documentos necessários para fazer tal cobertura, foi obrigado a ficar na calçada do lado de fora do edifício, aguardando a saída da comitiva. E ela saiu. Reagan, à frente, e neste momento Tião me contou que pensou estarem soltando fogos, mas não. Eram tiros dirigidos a Ronald Reagan. Um atentado a um presidente no melhor ou no pior estilo americano, diante de seus olhos. Os tiros não foram certeiros, mas os cliques do Sebastião, no apuro da hora, acertaram em cheio o que se passou diante de seus olhos, resultando. As suas fotos únicas e inéditas renderam ao mundo, rodaram o mundo, o que valeu ao nosso amigo um bom dinheiro. Encontrei-o em Paris, pouco tempo depois do episódio, e lembro-me bem, ele montado em sua motoca, com a qual se deslocava pelas ruas de Paris, me disse que, com a grana que havia ganho, com as fotos do Reagan, iria dar a partida para seus projetos pessoais. E assim deu início à série das grandes reportagens que o projetaram internacionalmente, como fotógrafo que conhecemos. Inicialmente publicou Trabalhadores, depois vieram Êxodos, Gênesis e Amazônia. Entre outros livros publicados nos intervalos destes grandes projetos. Durante este período de longos anos de trabalho, Tião não seria o que se tornou sem a companhia da Lélia, a Lélia Vanik Salgado, companheira desde os tempos de namoro em Vitória, no Espírito Santo, onde estudavam, mãe de seus 2 filhos, Juliano, o Juca, e Rodrigo, o Digo. Lélia, nesta época, inicialmente passou a dirigir a galeria de fotos da mítica Agência Magnum, a qual Tião estava afiliado. Enquanto ele viajava para realizar seus projetos, Lélia trabalhava e cuidava dos filhos, que cresciam. Posteriormente, com o rápido prestígio adquirido pelo nosso amigo e, consequentemente, desligamento da Magnum, Tião e Lélia criaram a Amazonas Imagem, escritório dedicado unicamente à obra de Tião. Lélia assumiu sua direção e, com competência e energia incomparáveis, levou adiante a organização e a divulgação da obra de Tião. Ao longo desses 54 anos, foram inúmeros nossos encontros. Quando eu e Satico íamos a Paris, ficávamos hospedados no apartamento de Tião e Lélia. E quando eles vinham a São Paulo, não se hospedavam em nossa casa, pois morávamos longe. Mas, nos finais de semana, invariavelmente passávamos domingos comendo e bebendo com moderação e curtindo nossas famílias. De um lado, Lélia, Tião, Juca, Digo, e do nosso lado, Satico, eu, Bel, T e Pedro. Finalizando, preciso dizer que estes longo período de amizade, muitas vezes nos desentendíamos por conta de nossas ideias, fossem elas fotográficas ou não, e as pazes vinham em seguida. A única coisa que ele nunca me perdoou, justamente, ele que começou, depois de um certo tempo, a me chamar de velhinho, na verdade, o incomodado era ele, o mais velho, Tião, de fevereiro de 44, e eu, Cristiano, de outubro de 44. Façam as contas, sou 9 meses mais jovem, que nessa altura fazem a diferença. Peço mais um minuto. Outro amigo de quem preciso falar é o Ernesto Tsirunik, a pessoa responsável por estarmos aqui, reunidos. O conheço há bastante tempo, não tanto quanto conheci o Tião, mas já deu para perceber que é também uma grande figura, advogado mestre do direito do seguro, reconhecido internacionalmente e amante da música, patrocinador de eventos musicais e produtor de CDs dos melhores músicos e instrumentistas brasileiros.
Espero um dia ter a oportunidade de falar sobre nossa amizade. Saravá, Ernesto. Obrigado. Gostaria de chamar ao palco o Dr. Ernesto Tsironik, presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Seguro. Boa noite. Além do problema da timidez do Álvaro, eu tenho o problema da visão. É um problema duplo. Muito bem. Os acidentes acontecem. Deles, nós não vamos conseguir nos livrar. Nós podemos amenizar os seus efeitos, prevenir algum deles, mas eles farão parte da nossa vida e das nossas atividades, de tudo que é humano. É aí que entram os seguros. Eles podem remediar os efeitos que os acidentes trazem e que atrapalham a vida das pessoas, das empresas
e do país. O Manuel Barbosa da Silva, em agosto de 2024, foi fazer uma reforma na minha casa. Moramos no 7º andar. Ao sair de casa, ele pegou o elevador da Atlas Schindler, que por acaso vi que é uma das apoiadoras do nosso maravilhoso Teatro Municipal. Sem que soubessem, o Manuel e mais 2 pessoas estavam a caminho de um acidente. Entraram para uma lista de infelicidade. A das vítimas de acidentes de elevadores que às vezes caem em queda livre. Adriana, uma jovem muito alegre, muito feliz, cantava. Quando eu a via, eu me lembrava da minha filha mais nova, que é também assim. Ela viajava nessa passagem com o Manuel e ela acabou falecendo no Hospital das Clínicas. O Manuel não tinha seguro e foi necessário mais de R$1 milhão para cuidá-lo imediatamente, sem o que provavelmente teria morrido. Mesmo assim, ele sofreu uma lesão lombar e ainda está sem controle das funções urinárias e fecais, além de preso a uma cadeira de rodas. Seu jovem ajudante, que trabalhava pela primeira vez na vida, ou trabalharia, e que ele conseguiu amparar durante a queda, teve fratura exposta nos 2 pés, mas isso foi pouco. Felizmente, ele se safou sem maiores sequelas. A vida do Manuel, entretanto, foi muito prejudicada. Era rimo da família e tem uma netinha para brincar. Adorava dançar com a sua filha Gabriela, que dança muito bem também. Agora diverte-se com ambas no seu andador. Nessas horas, cadê o condomínio que mantinha em funcionamento um elevador dos anos 50? O depauperado condomínio que vive entre manter empregos e eliminar os poucos que oferece, sempre na ordem do dia a discussão sobre porteiro eletrônico, ele mal conseguiu pagar as despesas para garantir a prova da causa do acidente e teve de contar com a solidariedade de 2 valiosos advogados. Os ambos, aliás, presentes no filme, Maurício e o Wolf. Mas eu pergunto, onde foi parar a empresa alemã, fabricante e mantenedora do arriscado meio de transporte que se diz ser o mais seguro de todos? Senhores, o condomínio miserável e a poderosa fabricante alemã desapareceram. Foi um amigo do Manuel e os médicos do Hospital Santa Catarina que o salvaram. Depois de sobreviver, o Manuel recebeu a pequena indenização que poderia ser paga pela Tóquio Marine, a seguradora do condomínio, cujos dirigentes foram muito solícitos, porém dentro dos limites e das possibilidades da apólice mendicante. Mas pergunto novamente, cadê a Schindler e a seguradora multinacional dela, que é líder de mercado de elevadores do Brasil? A indenização da Schindler para Manuel só chegou há 1 semana. Já a substituição do elevador nem começou. Se as pessoas e as empresas, assim como os condomínios, tivessem à sua disposição seguros melhores, realmente eficazes para a proteção das vítimas, talvez essa história fosse muito menos triste. O que aconteceu no caso do elevador homicida também aconteceu com as vítimas das cheias do Rio Grande do Sul. E do mesmo jeito acontece com os produtores rurais, os transportadores, as indústrias, os investidores, enfim, com toda a sociedade e com toda a economia de um país. Se os seguros automobilísticos funcionam razoavelmente bem, e nós sabemos que sim, muitos outros oferecem praticamente nada a preço de ouro. Sem bons seguros, nunca estimularemos o desenvolvimento industrial, tecnológico, econômico e social. Não falo dos seguros que somente tomam o dinheiro ganho com o suor do trabalho ou os esforços dos empreendedores para enriquecer exageradamente atravessadores e instituições financeiras. Nem falo apenas da evasão de divisas por meio do resseguro e da retrocessão
envolvendo somas bilionárias que, provisionadas no país ou taxadas no país, poderiam melhorar bastante a qualidade de vida do nosso povo. Pois bem, este 10º Congresso Internacional de Direito Seguro do IBDS comemora e examina a Lei 15.040 de 2024, que começará a vigorar no dia 11 de dezembro deste ano. Esperamos que, graças também a ela, tudo venha a ser melhor no campo dos seguros. Certamente há normas ali que ajudariam a, pelo menos, conhecer, no primeiro momento, a seguradora da fabricante e mantenedora do elevador do Manuel. Com essa novíssima lei de contrato de seguro, fruto de luta iniciada há 25 anos e aperfeiçoada durante tramitação de mais de 20 anos no Congresso Nacional, as flores maltratadas sob os coturnos da opressão e do egoísmo voltarão a crescer e chegará para todos a primavera securitária. É por isso que estamos aqui. Foi para isso que o nosso homenageado Sebastião Salgado emprestou suas imagens ao IBDS, ilustrando os nossos fóruns, congressos, seminários e livros. E a ele hoje, mais uma vez, pudemos ter a chance de agradecer com essa mensagem do nosso amigo Cristiano Mascaro, que não esteve aqui porque a filha foi operada agora de apendicite, há poucos minutos, e pudemos homenagear a sua memória e a da família, a quem entregaremos esculturas do artista plástico Wojtek Kostreva, que se reproduzem nas artes do nosso encontro, que são as mãos em posição de continuidade para a luta e as flores que sobreviveram aos coturnos. Foi para isso que o Rodrigo Siqueira cuidou de aprontar esse magnífico documentário que nós acabamos de assistir, sob a tramitação de uma lei conquistada democraticamente pela sociedade brasileira. É para isso que também ouviremos agora a mais importante palestra do nosso Congresso, a palavra daquele que, com inteligência, sensibilidade, diplomacia e muito pulso firme, conseguiu fazer o que foi impossível durante 6 governos. O ministro Fernando Haddad, legítimo responsável com a sua equipe pela outorga da lei que vai melhorar a vida dos brasileiros e multiplicar a importância social e econômica dos seguros. Eu queria aqui apenas dizer que conheci de perto a fibra e o caráter do nosso ministro da Fazenda e de cada um dos membros da sua família. Vocês não imaginam que gente decente, Anistela, Carol, o Frederico, que gente qualificada e comprometida é esse núcleo são e invencível do professor de filosofia da USP, que sempre lutou e há de conseguir mudar a direção da economia para o bem da sociedade como um todo e, como deve ser, para o alívio das dores dos que mais precisam do nosso país. Ministro Fernando Haddad, eu agradeço a sua luta durante toda a sua vida eu acompanho, porque eu sou mais velho, então eu vi ela nascer. Seja como ministro da Educação, que promoveu o maior movimento de inclusão educacional na história desse país, seja como ministro da Fazenda, que vai melhorar, eu tenho certeza, a vida da nossa sociedade, que se não melhorar, nós não teremos a quem recorrer, senão ao fim dos tempos. Eu realmente acredito que, se não fosse Vossa Excelência, ministro Haddad, nós não teríamos lei de contrato de seguro, nós não teríamos tributação justa, nós não teríamos a alegria de acreditar e de, no meu caso, de comprovar que vale a pena desenvolver ações individuais
Porque um dia você vai encontrar alguém que, como Vossa Excelência me disse um dia, é um simples professor, mas tem uma caneta poderosa e vai utilizá-la para o bem do seu país. Muito obrigado, e eu gostaria que o senhor encerrasse o nosso congresso. Muito obrigado. Uma alegria estar com vocês todos, com o Ernesto, com os convidados aqui presentes. Parabéns, Rodrigo, pelo documentário. Bonito ver uma lei que deu tanto trabalho para ser aprovada, já receber uma peça audiovisual retratando o esforço de tanta gente pelo bem do país. Eu não costumo ler discurso, mas eu pedi aqui um discurso para hoje, porque vai ter o Paulinho da Viola aqui também, a gente não pode deixar de ter uma certa liturgia quando o Paulinho da Viola está presente. Mas eu achei que o Rodrigo exagerou um pouco no documentário em relação a enfatizar a persistência do Ernesto, porque nenhuma das 1.422 ligações que ele me fez durou mais do que 30 minutos. Então, eu quero dizer que foi um exagero do Rodrigo. Mas, enfim, o Ernesto é uma pessoa tenaz, uma pessoa que realmente acredita no que faz. Eu tenho certeza que essa lei ela vai trazer uma grande contribuição para o desenvolvimento econômico do país. Então, eu começo agradecendo o convite para participar da abertura desse 10º Congresso Internacional de Direito dos Seguros, do IBDS, um evento que reúne todos os anos algumas das mentes mais qualificadas do país e do exterior para pensar o futuro do nosso sistema jurídico e econômico. Cumprimento o presidente do IBDS, Ernesto Zerunic, cuja dedicação e perseverança foram fundamentais para que o Brasil conquistasse uma nova lei de seguro, que foi elaborada no âmbito do Instituto, mas com a ajuda de tantas outras entidades da sociedade, como entidades de representação setorial, empresarial e do consumidor, sendo um marco que hoje celebramos com razão. Cumprimento também o superintendente da SUSEP, o Alessandro Ottaviani, em nome de quem saúdo todas as autoridades presentes, representantes do Estado brasileiro e das instituições que fazem este mercado avançar com responsabilidade e visão de futuro. Cumprimento ainda o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que, enquanto deputado federal, foi o autor do projeto de lei que deu origem à Lei Geral do Seguro, que, no âmbito político, sofreu um amplo debate e foi construída por anos, com a atuação de diversos parlamentares, como os deputados Reginaldo Lopes, Armando e Lucas Virgílio, e os senadores Jader Barbalho e Otto Alencar, dentre tantos outros. Saúdo também o professor Fábio Lua Coelho, que, como diretor do MASP, possibilitou que parte desse congresso fosse realizada em um verdadeiro templo da cultura brasileira e internacional. Agradeço igualmente à Prefeitura de São Paulo e à direção do Teatro Municipal, que acolhem o encerramento desse evento em outro espaço simbólico da nossa história e da nossa vida cultural. Dirijo uma saudação especial à professora Judite Martins Costa, homenageada deste congresso, cuja obra inspira gerações de juristas e fortalece o diálogo entre o direito civil e a economia. Em seu nome, cumprimento todos os juristas brasileiros aqui reunidos. E estendo minhas saudações aos professores Maria Luísa e José Maria Munhoz Paredes, em nome de quem cumprimento os juristas estrangeiros que nos honram com sua presença e reflexão sobre o Brasil. É uma satisfação participar de um evento que celebra a força do direito como instrumento de desenvolvimento, de confiança e de civilização. O direito, como afirmava meu antigo mestre no Largo São Francisco, Gofredo da Silva Teles, é a disciplina da convivência humana. Esse fórum honra essa perspectiva generosa. Poucos setores expressam de forma tão clara a ligação entre direito, economia e estabilidade social quanto o de seguros.
O seguro é, em essência, uma forma de solidariedade econômica organizada, um instrumento que permite compartilhar riscos, proteger patrimônios, dar previsibilidade à vida das famílias e confiança aos investimentos produtivos. Quando o seguro funciona bem, toda a economia funciona melhor. Ele sustenta o crédito, viabiliza obras, ampara o agricultor, o empreendedor e o cidadão comum. É, portanto, um pilar silencioso do desenvolvimento, tão essencial quanto a infraestrutura, o sistema financeiro ou o equilíbrio fiscal. Por isso, modernizar o mercado de seguros é também uma política econômica e das mais relevantes. Um mercado de seguros sólido amplia a segurança jurídica, estimula a concorrência e fortalece a confiança, o ativo mais valioso de qualquer economia saudável. A minha relação com o setor de seguros vem de longa data. Em 1998, quando eu era professor e trabalhava na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIP, eu assumi o desafio de resolver um problema no mercado de carros usados que não possuía uma referência confiável de preços. Quem comprava não sabia exatamente o que estava comprando, mas quem vendia sabia o que estava vendendo. E essa assimetria prejudicava a confiança. Foi nesse contexto que, junto com colegas da FIP, criamos a tabela da FIP, que se tornou um parâmetro de referência para o mercado de veículos e, em pouco tempo, passou a ser usada também pelo setor de seguros para definir as indenizações. Essa experiência me marcou profundamente porque mostrou que transparência, previsibilidade e confiança são os pilares de qualquer mercado saudável e são também os fundamentos da nova Lei Geral de Seguros que hoje celebramos. Eu faço um parênteses aqui em particular, porque eu estava dando aula de ciência política na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. E eu estava estudando um autor conhecido dos economistas chamado George Akerlof, que tem um texto célebre que lhe conferiu, inclusive, o Prêmio Nobel de Economia, sobre o mercado de carros usados. E eu queria aplicar a teoria do Akerlof para a política, porque eu via uma das maneiras de ver os partidos políticos tradicionais é ver como uma espécie de vendedor de carro usado, que sabe o que tem na mão, mas tenta, enfim, passar uma mensagem de que o carro é um pouco melhor do que parece. E tinha escrito um paper a respeito do Akerlof quando eu recebi o telefonema de um querido amigo, jornalista Eugênio Butti, que era editor da revista Quatro Rodas, da editora Abril, e que disse assim: pô, Turcão, ele me chamava de Turcão, eu estou com um baita de um problema aqui na Quatro Rodas, que é essa tabela que eu tenho aqui. Essa tabela está mal feita, não sei mais o que fazer, eu estou recebendo muita reclamação. E eu falei: pô, Eugênio, eu estou precisando trabalhar, eu estava recém-ingressado na USP como professor e estava precisando fazer consultoria para complementar salário. Eu falei: cara, eu vou montar esse negócio para você. Ele falou: mas eu tenho pouco orçamento, não sei o que fazer. Eu falei: Eugênio, se a gente fazer uma tabela boa, o menor orçamento dessa tabela vai ser o que você tem aí na Quatro Rodas. Porque todo o país precisa de uma tabela decente, porque ela é base do IPVA, ela é base de indenização de seguro, isso antes da tabela surgir. Ele falou: e se o interesse não acontecer? Eu falei: vai acontecer porque nós vamos fazer bem feito. E aí, em março de 99, nós lançamos a tabela da FIP na revista Quatro Rodas, e menos de um ano depois, o Júlio Avelar, então vice-presidente da FENASEG, me ligou, não sabia quem eu era, ligou para o responsável pela tabela, para saber se nós podíamos desenvolver um produto no mercado segurador de carros para acabar com o que era a segunda causa de queixas do PROCON, justamente a indenização de perda total. E aí nós desenvolvemos o seguro referenciado, a uma tabela que é até hoje a tabela da FIP. Eu conto com muito carinho esse episódio, porque, dentre outras coisas, foi ele que me permitiu abrir mão
consultoria para me dedicar à vida pública, a qual eu me dedico até hoje. No governo do presidente Lula, o Brasil retomou uma agenda de reformas econômicas que há muito tempo era necessária. Reformas voltadas não apenas ao equilíbrio das contas, mas à construção de um modelo de desenvolvimento mais produtivo, competitivo e socialmente justo. De um lado, estamos restaurando a credibilidade fiscal com responsabilidade e transparência. De outro, seguimos aprofundando as reformas microeconômicas que tornam o ambiente de negócios mais dinâmico e previsível. Essa combinação, responsabilidade fiscal com modernização microeconômica, é a base de uma estratégia que já começa a dar resultados. Inflação sob controle, retomada de investimentos, expansão do crédito. Há muito a avançar, como todos sabemos. O próximo passo é transformar os marcos jurídicos de setores que ficaram parados no tempo. E é nesse ponto que entra a reforma de mercado de seguros, um avanço decisivo na agenda econômica do país. Quero dizer para vocês também que, para uma pessoa que se dedica à causa pública, quando você assume um cargo e passa em revista, porque uma coisa é você assumir o cargo e querer fazer coisas novas, o que é muito importante. Muita coisa sai da imaginação de pessoas. Estou aqui com a minha companheira Anistela, e me lembrando aqui de quando nós chegamos em 2003 no governo do presidente Lula, no primeiro mandato, em poucos meses nós criamos o que veio a se tornar o ProUni. Mas, às vezes, você chega e tem uma porção de coisa que ficou no caminho. Reforma tributária, 40 anos esperando uma solução. A reforma da lei dos seguros, 20 anos, como vimos aqui. A lei do devedor contumaz, uma série de coisas. Não faltou iniciativa, mas faltou acompanhamento, faltou determinação, faltou criar um ambiente político saudável. E, para os homens públicos, o que importa, assim, esses temas que ficaram para trás, aliás, quanto mais tempo ele ficou para trás, quem verdadeiramente quer servir ao país, ele acaba, ao invés de desestimulando a pessoa, estimulando. Porque você pode pensar assim, uma coisa que não foi resolvida há 20 anos não tem solução. Uma coisa que não foi resolvida há 40 anos não tem solução. Outra maneira de ver é o seguinte, quem sabe não chegou a hora dessa coisa acontecer? Quem sabe não é na minha vez, né, a oportunidade que eu tenho de entregar para um país uma coisa tão esperada. E é essa equipe que eu montei, que teve o Marcos Pinto como líder desse projeto, o Bernard Api como líder da reforma tributária, são pessoas abnegadas e que tomaram isso como um desafio muito grande. O Alessandro Taviani, o Marcos Pinto, faço questão de frisar os nomes, porque sem essas pessoas nós não estaríamos aqui celebrando essa lei tão importante. Podemos dizer que entregamos, em uma parceria republicana e saudável com o Congresso Nacional, uma verdadeira revolução silenciosa no mercado de seguros, com a apresentação da nova Lei de Contrato de Seguros, a Lei 15.040 de 24, e a lei também dos novos ofertantes no mercado de seguros, que é uma lei complementar, a 213, aprovada esse ano, e que também vai representar um avanço muito significativo na capilaridade desse mercado, que não chega a todos os rincões do país. Uma traz novos atores para o mercado, a outra traz mais qualidade e confiança nos contratos. Destaque-se ainda o cuidado com a SUSEP, que voltou a ter concurso público depois de mais de 15 anos sem novas contratações. O mercado de seguros brasileiro tem crescido de forma consistente. Em 2024, movimentou mais de 400 bilhões em prêmios, somando seguros, previdência e capitalização. Um volume que cresce acima do PIB e mostra o papel crescente do setor na economia nacional. Além disso, o mercado de seguros e previdência privada já administra quase 2 trilhões em provisões técnicas, o que representa cerca de 16% do PIB. Mais do que números, o que se destaca é a diversificação. O avanço das insurtechs, a ampliação dos seguros de pessoas e o surgimento de novos produtos voltados à infraestrutura e à responsabilidade civil mostram um setor que se abre à inovação e à complexidade da economia contemporânea. Ainda assim, o potencial de expansão é enorme. A penetração do seguro no PIB brasileiro continua modesta
e o crescimento depende menos de capital e mais de confiança, de informação e de regulação moderna. Por isso, a aprovação da Lei 15.040, a nova Lei Geral do Seguro, é um marco histórico. Ela moderniza conceitos, atualiza contratos, fortalece direitos dos segurados, criando um ambiente mais competitivo e previsível para as empresas. Organiza em um único diploma normas dispersas, reforça a proteção contratual do segurado, abre espaço para inovação, como os seguros por demanda e paramétricos, e integra o setor à agenda de desenvolvimento nacional. A nova lei, portanto, não é apenas uma reforma jurídica no sentido formal, é uma reforma econômica, uma reforma para o desenvolvimento nacional que ajuda a construir um país mais moderno, produtivo e resiliente. A aprovação da nova lei do seguro é uma conquista coletiva, juristas, reguladores, parlamentares e representantes do setor, e demonstra que o Brasil é capaz de construir consensos em torno de uma agenda de modernização e desenvolvimento nacional. Essa lei não é de um governo nem de uma gestão, é uma conquista institucional do país, que, assim como a reforma tributária, atravessará décadas, sustentando a confiança necessária para o investimento e o progresso social. O desafio agora é fazer com que esse novo marco legal se traduza em mais inclusão, inovação e estabilidade. Um mercado de seguros acessível, competitivo e preparado para proteger pessoas, empresas e o próprio Estado diante dos riscos de um mundo em transformação. Agradeço mais uma vez ao Instituto Brasileiro de Direito do Seguro, na pessoa do Ernesto, pela realização desse congresso. Cumprimento a todos os participantes e reitero o compromisso do governo federal em seguir trabalhando por um ambiente econômico estável, moderno e capaz de garantir ao Brasil um ciclo duradouro de crescimento com justiça social. Muito obrigado. Peço à ministra Haddad para que permaneça no palco mais alguns instantes para a entrega das esculturas como símbolo de agradecimento do BDS. As obras de arte foram feitas pelo artista plástico Wojtek para simbolizar a luta e o esforço empregados para a aprovação da lei, reproduzindo as gravuras da bota e das mãos que ilustraram a identidade visual de todo o nosso congresso. Chamo ao palco para fazer a entrega à homenageada desta 10ª edição do Congresso Internacional de Direito do Seguro, a professora Judite Martins Costa. Obrigada. Muito obrigada. Ok. Uhum. Posso ser